ordinária do dia 21 do mês de dezembro de 2015. Solicito o secretário da mesa, vereador Elias, faça leitura da redação final do decreto legislativo 13. Redação final do decreto legislativo 13. Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Concede título de cidadão rioverdense ao senhor Altino Vieira Cardoso pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Assina Irã Mendonça Cabral e Turival Júnior. Em discussão e votação, redação final do decreto legislativo 13. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Elias, faça a leitura da redação final da Lei 6.576. Lei 6.576. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar convênio com entidades governamentais e não governamentais. Associação Beneficente André Luiz Abal, 400 mil. Associação Apoio Menor, Joana de Ângeles, 75 mil. Comunidade Terapêutica Nova Vida, 150 mil. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, 24 mil. Associação dos Portadores de Epilepsia de Rio Verde, 60 mil. Hospital Presbiteriano, 600 mil. Instituto Evaldo Lodi, 174 mil. Comando do Exército Militar, 33 mil reais. Assina Irã Mendonça e Turival Júnior. Em discussão e votação, redação final da Lei 6.576. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Qual que é o C lá, hein? Onde que estava, hein? Era... Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário Elias, faça a leitura da redação final da Lei 6.577. Lei 6.577. Fica alterado o artigo 2º da Lei 683, que desafetou a área do Serviço Social do Comércio Unidade de Goiás, situada na Gameleira. Passando para a seguinte redação, artigo 2º, efetivada a desafetação que se refere ao artigo, fica o Poder Executivo autorizado a doar o imóvel desafetado ao Serviço Social do Comércio, SESC, da Unidade de Goiás. Assina Irã Mendonça e Turival Júnior, primeiro secretário. Em discussão e votação, a redação final da Lei 6.577, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Para selos. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu peço a palavra para apresentar o relatório conclusivo da Comissão Especial de Fiscalização, que foi aprovado nessa casa de lei, para apurar, a concessão das casas do Nilson Veloso 1 e 2. O relatório aqui é concernente só ao Nilson Veloso 1, e no momento também peço a prorrogação, porque o Nilson Veloso 2 foi permuta por área de risco e a documentação que nós solicitamos da Prefeitura não foi enviada. É o motivo pela qual nós pedimos a prorrogação, mesmo porque nós não podemos alegar para a sociedade, nós não podemos alegar também para o Ministério Público que a Prefeitura não enviou a relação, por isso nós não fomos capazes de proceder, a comissão ficou impedida de realizar o trabalho. Então, é por isso que eu estou pedindo a prorrogação. Mas a do Nilson Veloso 2, que foi mandado parcialmente, nós fizemos a visita em loco, esse já está pronto. A Comissão Especial de Fiscalização
criada e instalada através do Decreto 01 de 2015, sob a presidência da vereadora Lúcia Helena Batista de Oliveira, tendo como membros os vereadores Celso da Silva Moraes e Luiz Alves de Oliveira, aprovada pelo Senado, vem apresentar o relatório conclusivo quanto aos indícios de irregularidade no programa Minha Casa Minha Vida, referente à distribuição de casa no residencial Nilson Veloso 1. A fiscalização foi realizada através de etapas. Solicitamos cópia dos contratos, dos convênios realizados dentro do município de Rio Verde, a Caixa Econômica Federal, do programa Minha Casa Minha Vida, do Nilson Veloso 1 e 2, e o cadastro das famílias, a relação de todos os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, no residencial Nilson Veloso 1 e 2, e os dossiês e a identificação dos funcionários responsáveis pelo processo de concessão dos benefícios. A Comissão Especial de Fiscalização convocou, no momento, os servidores que prestaram serviço na época do cadastramento. Convocamos a senhora Fernanda Garcia dos Reis para prestar esclarecimento sobre o processo do cadastro Minha Casa Minha Vida. E durante a sua oitiva, ela afirmou que esteve afastada por vários meses durante o processo de cadastramento e que estava em período de gravidez, e vai seguir em anexo também, transcrito a fala da servidora. E que ela estava no processo de cadastramento e visita dos beneficiários por conta do seu estado de saúde. Foi convocado também a senhora Arilaine Cristina da Silva Neri para prestar esclarecimento sobre o processo do cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, que na época do cadastramento era a servidora que também ajudava a fazer esse trabalho e visita. Também o relatório está em anexo. E durante os esclarecimentos desses, foram citadas a senhora Luiz Araújo Almeida de Menezes, que é outra assistente social, e também o senhor Wagner Melo, que, segundo informações, prestavam serviço na Secretaria Municipal de Educação, de Habitação durante o processo de cadastro do referido programa, assim como também foram convocados outros para prestar informações. Todas as oitivas foram gravadas e os relatórios estão, senhor presidente, à disposição dos informantes, eles vierem em tipo de informantes, até para que leiam e possa assinar como foram as informações que foram prestadas por eles. Ressalta-se que, durante a fiscalização, nós deparamos com dificuldade no recebimento de documentos, divergência de informações, o que motivou a contratação da empresa Sigma Consultoria e Pesquisa Limitada, para que a mesma prestasse serviço referente a estudo socioeconômico junto aos moradores dos residenciais Nilson Veloso 1 e 2, trabalho esse que foi realizado de 20 a 27 de novembro de 2015. E com base no relatório apresentado, pode-se observar indícios de irregularidade na concessão dos benefícios. A empresa Sigma Consultoria e Pesquisa Limitada apresentou relatório de entrevista realizado com 375 moradores do residencial Nilson Veloso 1, isso representando apenas 70%. Quanto aos outros 159 moradores, que representa 29,8%, por várias vezes foram feitas visitas, que ocorreram de 3 a 4, não encontraram ninguém, e quando se existia alguém na casa, os mesmos não recebiam os pesquisadores. Dos entrevistados, 292, esse dado é entre os que responderam, né, do total dos contemplados, viu? 292 declararam que eram solteiros. Solteiro é a condição, até assim para explicar, é um dos quesitos, é a mulher que sozinha cria os filhos, né? É o requisito mesmo básico. 50% são solteiros. Só que destes, 50% desses entrevistados, desses 292, eles não possuem filhos, e se os possuem, são maiores de idade, né? Não são crianças. 4,3% dos beneficiários possuem renda familiar superior à renda familiar exigida de R$ 1.600,
que são previstos nos requisitos do programa. 1,1 dos imóveis encontram-se alugados. 7,3% dos imóveis estão cedidos. Nesta condição, pode observar que a intenção da cessão do imóvel ocorreu antes mesmo da tradição desses. 2,6% dos imóveis estão invadidos. Não foi possível identificar se o percentual mínimo de cotas para aposentados e portador de deficiência, se foram preenchidos. Mesmo porque nós não tivemos acesso a toda a documentação e pelas entrevistas não dava para mensurar. E ainda que os imóveis encontrados sob a posse dos portadores de deficiência não são adaptados, né, como manda o regulamento e o contrato com a Caixa Econômica. Eles não são adaptados às suas necessidades. Dos entrevistados, 76,6% das famílias não receberam visita do assistente social, o que levanta a hipótese que não houve um estudo efetivo da vulnerabilidade social das famílias beneficiadas. Em seguida, foi realizada visita por amostragem em loco, onde foram constatados casas com admiráveis modificações nas estruturas dos imóveis, destoando assim com a realidade e a finalidade do programa Minha Casa Minha Vida, que é de promover a habitação popular às famílias carentes e de baixa renda, casas abandonadas, cedidas, vendidas mais de uma vez. Entretanto, encontramos algumas dificuldades, tais como recusa e receio em prestar informações e imóveis inacessíveis. No entanto, ficou confirmado a má-fé por parte de pessoas que se cadastraram no programa, pois para se enquadrar no perfil exigido, usaram o nome de laranjas, que após serem contemplados, fizeram cessão de uso para terceiros. Outros beneficiários nem chegaram a habitar com sua família no imóvel e venderam. Beneficiários que foram contemplados com as casas, em casas que encontram inabitadas há mais de ano, às vezes colocam pessoas para pernoitar ou visitar semanalmente, dando assim a falsa ideia de que está habitado. A prática é comum nesses casos, é que elas estão blindadas por muros altos, portões fechados, retirando toda a visibilidade na tentativa de ocultar a ausência de moradores. Segue abaixo a lista de amostragem realizada na visita em loco, contendo os nomes e endereços dos beneficiários do programa para o referido residencial. Nós colocamos aqui os endereços e a condição do imóvel. Está aqui de acesso aos vereadores, mas preferimos, às vezes, não dizer o nome, porque como se trata de indício, né, nós não podemos expor. Mas as casas a Rua dos IP, na quadra 3, lote 26. A estrutura é incompatível com o residencial. Isso comprova que o poder aquisitivo é acima do exigido no programa Minha Casa Minha Vida. Na Rua dos Pombos, quadra 31, lote 17. A estrutura também é incompatível com o residencial. Rua do Trigo, quadra 30, lote 20, abandonada. Rua do Trigo, quadra 31, lote 5, abandonada. Rua dos Pombos, quadra 30, lote 45, estrutura incompatível com residencial. Rua dos Pombos, quadra 32, lote 22, abandonada. Rua Alameda das Flores, quadra 42, lote 19, estrutura incompatível com residencial. Rua do Trigo, quadra 30, lote 17, abandonada. Rua dos Ipês, quadra 43, lote 33, vendida. Rua das Palmeiras, quadra 44, lote 26, vendida. Rua Jacarandá, quadra 41, lote 30, abandonada. Rua do Sorgo, quadra 39, lote 12, abandonada. Rua do Milho, quadra 39, lote 11, vendida. Avenida José Costa Martins, quadra 41, lote 13, vendida.
Rua do Milho, quadra 36, lote 18, vendida. A beneficiária faleceu. Avenida José Costa Martins, quadra 28, lote 18, abandonada. Rua dos Ipês, quadra 44, lote 2, estrutura incompatível com residencial. Rua do Milho, quadra 38, lote 8, estrutura incompatível com residencial. Rua dos Ipês, quadra 43, lote 27, estrutura incompatível com residencial. Rua do Milho, quadra 37, lote 19, vendida. Rua da Soja, quadra 36, lote 5, estrutura incompatível com residencial. Rua José Costa Martins, quadra 28, lote 8, abandonada. Rua da Soja, quadra 32, lote 11, cedida. Rua dos Ipês, quadra 43, lote 30, estrutura incompatível com residencial. Rua do Milho, quadra 35, lote 44, abandonada. Rua do Milho, quadra 35, lote 47, vendida. Rua da Soja, quadra 36, lote 14, abandonada. Rua do Sorgo, quadra 38, lote 35, abandonada. Rua do Trigo, quadra 30, lote 21, vendida. Rua da Seringueira, quadra 43, lote 12, alugada. Rua da Soja, quadra 32, lote 26, abandonada. Rua das Palmeiras, quadra 44, lote 38, vendida. Avenida José Costa Martins, quadra 28, lote 10, abandonada. Rua dos Ipês, quadra 43, lote 24, estrutura incompatível com residencial. Rua da Soja, quadra 36, lote 3, abandonada. Rua dos Ipês, quadra 44, lote 3, abandonada. Rua das Palmeiras, 44, lote 32, cedida. Rua da Soja, quadra 37, lote 1, estrutura incompatível com residencial. Rua das Palmeiras, quadra 44, lote 33, abandonada. Rua do Sorgo, quadra 38, lote 39, abandonada. Rua do Sorgo, quadra 38, lote 45, abandonada. Rua das Palmeiras, quadra 44, lote 40, abandonada. Rua Jacarandá, quadra 41, lote 35, vendida. Avenida José Costa Martins, quadra 29, lote 6, estrutura incompatível com residencial. Rua Jacarandá, quadra 42, lote 4, placa de aluga-se. Rua dos Ipês, quadra 44, lote 17, abandonada. Quero esclarecer aos vereadores que essas casas que nós colocamos como abandonada são casas que têm uma estrutura ótima, muro altíssimo, um portão blindado para impedir a visibilidade que nós colocamos, mas que nós checamos pelo relógio, não tem consumo, não tem consumo. E as casas não estão habitadas, por isso que nós colocamos abandonada. Mas a informação que são casas que seriam, né, vendidas. Inclusive, alguns eles colocam cortina para dar a impressão que tem alguém na casa. É um número realmente muito alto. Nós ressaltamos que o município de Rio Verde assinou o termo de adesão no dia 15 de abril de 2009 para participar do programa Minha Casa Minha Vida. Em 13 de março de 2013, assinou diretamente com o Ministério das Cidades o novo termo de adesão, sendo publicado no Diário Oficial da União em 15 de maio de 2005. Durante as oitivas dos servidores, esses afirmaram que atualmente a Secretaria de Habitação possui cerca de 13 mil cadastros. Durante todo o processo de distribuição de moradia, a Secretaria de Habitação passou pela gestão de vários secretários. Ao analisar cópia do cadastro das famílias, podemos constatar que este apresentou falhas, uma vez que desde o seu início não foram observado o pré-requisito exigido pela Caixa Econômica Federal para o programa Minha Casa Minha Vida. Houve negligência por parte da administração pública, pois os cadastros eram submetidos à aprovação também pela Secretaria de Promoção Social.
e enviado posteriormente para a Caixa Econômica Federal para aprovação dos cadastros. O que, conforme os dados, resta comprovado que a cidade de Rio Verde possui um alto déficit habitacional, razão pelas quais a análise para a escolha dos beneficiados deveria ser submetido às prioridades do programa, que avaliam a vulnerabilidade social das famílias, para que este pudesse cumprir a sua função social. Ou seja, destinar moradia às famílias de baixa renda. Não foram observados os critérios do Fundo de Arrendamento Residencial FAR. Tampouco a Lei 11.977 de 2009, que regulamenta o programa Minha Casa Minha Vida. Uma vez que as unidades, essas construídas com recurso público, não pode ser alienada ou transferida a terceiros beneficiários do programa, sob pena de vencimento antecipado e obrigação de quitar a dívida total do financiamento, como o pagamento do valor total do imóvel, incluindo subvenção ao governo. Mas cabe à Caixa Econômica Federal a obrigação de adotar medidas judiciais e extrajudiciais para zelar pela observância das normas aplicáveis ao programa. Por essa razão, no caso de transferência a terceiro sem a quitação da dívida total, ou de um imóvel não ser destinado à moradia do beneficiário, a Caixa é que deverá adotar medidas para retomar o imóvel a fim de destiná-la a outra família que atenda os requisitos do programa. Lamentável é que as irregularidades acima mencionadas não têm sido um problema exclusivo da cidade de Rio Verde, mas têm ocorrido em âmbito nacional, tendo sido ajuizadas ações civil pública pelo Ministério Público Federal e até mesmo a ação de reintegração de posse pela Caixa Econômica Federal, sustentada pelo desvio da finalidade, que é cessão, venda, locação e abandono do imóvel. Diante do exposto, essa comissão conclui pelo seguinte: vai encaminhar o relatório ao prefeito para que sejam tomadas devidas providências junto à Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária, e o encaminhamento do relatório ao Ministério Público Federal para tomar conhecimento, em cumprimento também à exigência que se fez do resultado junto a essa Casa de Leis. Sala da Comissão Especial de Fiscalização da Câmara, aos 18 do mês de dezembro de 2015. Lúcia Helena Batista de Oliveira, presidente da Comissão Especial, e assina como relator Celso da Silva Moraes. E Luiz Aldo de Oliveira, o vogal da Comissão Especial de Fiscalização. É o que nós tínhamos a relatar, e uma cópia vai ser encaminhada a cada parlamentar dessa casa, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Só saber do procurador se depois de lido o relatório, se pode fazer alguma indagação sobre o próprio relatório. Pode sim, vereador. Peço palavras. Acho que acho que todos que quiserem dar opinião, acho que está no direito. Estamos no parlamento, então. Só a título de proteção mesmo, senhor presidente. Tá, lógico, pela ordem. Pela ordem. Pela ordem com a palavra. Com a palavra, vereador Manuel Pereira. Não, é rápido, pela ordem vai dar, senhor presidente. É só para indagar o seguinte, porque concordo com o relatório, mas me trouxe uma preocupação quando no relatório ela fala das casas abandonadas. Porque amanhã, senhor presidente, isso vai talvez chegar na imprensa, e isso vai ser indagado. Então, dizer, e eu tenho certeza que a nobre colega descobriu isso também, que essas casas que ela cita abandonadas, todas elas, senhor presidente, têm um contrato com a Caixa Econômica Federal. Porém, o morador não está no local, não é isso? Porque quando isso cair na imprensa, essa lista de endereços de casas abandonadas, senhor presidente, pode gerar um transtorno para a comunidade, inclusive para os moradores do bairro. Então, a gente tem muito cuidado nessa questão e frisar. Eu tenho certeza que a nobre colega vai ser convidada para a imprensa e frisar que as casas não têm morador, mas elas têm contrato e são contratadas pela Caixa. Quem tem o poder de retirar e tomar e devolver a casa e entregar para outro morador
nobre vereador Iturival, é somente a Caixa Econômica, senão gera um transtorno, pode gerar invasões, até transtorno para os moradores daquele bairro. Somente essa consideração, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luciano. Até mesmo em cima da fala do vereador Manuel, é preciso tomar um certo cuidado, que eu acredito, eu acredito que não todas, mas um caso ou outro, espólio, pode ter algum trabalhador rural que está trabalhando na fazenda, e aonde está morando o seu emprego, que de repente deixou a casa vazia. Então tem que tomar cuidado. O cuidado do Manuel é correto, porque às vezes a pessoa pode invadir uma casa de uma pessoa que realmente precisa e às vezes está trabalhando na zona rural, por isso não deve estar morando na residência. Só isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elias. Senhor presidente, eu quero parabenizar o trabalho da comissão, muito bem feito pela vereadora Lúcia, pelo vereador Celso, também pelo vereador Luiz, que participaram desse relatório. É importante, vejo que hoje o município, o Ministério Público deve tomar pé da situação, mas de prontidão, senhor presidente, só para parabenizar a comissão pelo trabalho árduo que vocês tiveram de fazer essas pesquisas. A gente sabe que a responsabilidade maior é da Caixa Econômica Federal, que faz a entrega dessas casas, que autoriza as pessoas a ser morador ali. Então, se tem casa abandonada, se tem casa com problema, que a justiça entre com o seu papel principal e tire essas pessoas ali que tem casa abandonada e tem casa alugada. Eu acho que casa é para quem precisa, para quem merece de fato e de direito. Não se pode uma pessoa bem-sucedida financeiramente ter moradia naquele setor. A gente sabe que é um projeto social mesmo, voltado para as pessoas que não têm condição de ter sua moradia. Então, parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência, do vereador Celso e do vereador Luiz Encanador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Oreste. Presidente, quero falar para Vossa Senhoria que a verdade é assim, quando fala ali que 50% é solteiro, eu não sei se de todo... Pela ordem, vereador Alô? Oreste. Oi. Eu não sei se é de todo programa ou se é só daqueles que acham irregularidade. Mas falar também para a nova vereadora que se essa mágica ela falou de 50% de pessoas solteiras, se tem alguém aí que passa uma informação, vou o próprio morador. Porque documentos lá passam, documentos são analisados. Outra coisa, pegando a fala do Manuel e a do Luciano, tem muitas pessoas que hoje moram em fazenda ou trabalham de noite, de dia e noite. Então o que acontece? Ganhou, né? Não estava lá, mas depois procurou, até a própria vereadora, me parece, procurou explicando a situação. Então tem que tomar cuidado aí, porque tem muitas pessoas que realmente não estavam ali, mas moram ali. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, o trabalho da comissão aí, participou o vereador Celso, a vereadora Lúcia, o vereador Luiz. O que eu não entendo aí, que eu queria entender, é casas abandonadas. Casas abandonadas. A pessoa não foi encontrada no local. Eu quero entender isso. Então a pessoa foi lá e não está lá. Agora que eu quero saber, até às vezes o Manel pode me explicar, o próprio Oreste, que faz parte da habitação. E as parcelas dessas casas? Está sendo paga? Está sendo quitada? Existe um contrato? O contrato está atrasado ou está sendo pago? Porque se o cara tem a casa, e às vezes não está lá, ou está na fazenda, nem falou, trabalhando, ele tem a casa dele lá. E como está essas parcelas? Essas parcelas estão em dia, abandonaram, não estão pagando? O que significa casas abandonadas? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Peço a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Já que ela pediu a palavra. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Esclarecer também um ponto aqui que é primordial, e eu até esqueci de falar, e o Oreste voltou a tocar. Quando fala solteiro, senhor presidente, dá uma conotação ruim, uma conotação distorcida do programa. Mas o programa é exatamente para isso. O que a gente tem que entender é o seguinte: os critérios do programa diz claramente
que é X percentual, salvo engano, se não mudou, 10% para portadores de necessidades especiais, né? Salvo engano, 12% ou 15% para pessoas de idade avançada, ou seja, idoso, né? Tirando as ressalvas do programa, que é os percentuais de prioridade, o programa, se sobrar 60%, ele pode ser preenchido com solteiro. Porque o programa, é claro, ele diz o seguinte, que é para atender principalmente mãe solteira, né? Então, quando inclui mãe solteira com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos, ela continua sendo solteira. E o programa é específico para isso. Até, inclusive, há 2 anos atrás, a Dilma assinou um decreto dizendo que mesmo que o casal assine o contrato e se separar, exatamente porque estava acontecendo um índice muito alto de vendas de imóvel, porque o cidadão era casado quando assinou o contrato. Passou 2 meses de assinatura de contrato, o marido separa da esposa e automaticamente nem ele nem ela abrem mão da parte, venderiam a casa para quitar esse débito um com o outro, né? E ela assinou um decreto dizendo que a partir daquela data, mesmo o casal assinando, se separar, o marido perde 100% do direito da casa, ficando para a esposa, que aí passará a ser mãe solteira. Somente, senhor presidente. Senhor presidente, até foi bom que o vereador esclareceu, quando você coloca 50% de solteiro, é uma exigência mesmo, por isso que eu coloquei a destinação. Quando tem, por isso que eu coloquei lá um percentual depois. O que não pode é o solteiro sem filho, porque aí ele perde para um solteiro com filho e com quantidade. Agora, eu só gostaria de esclarecer, em primeiro momento, olha, li muito qual é a função da Comissão Especial de Investigação. Em primeiro lugar, apresentar aos vereadores. A destinação final vai depender do consenso. Aqui tem, mas nós vamos fazer o que é consenso. Agora, o que nós não podemos, mesmo porque chegou ao conhecimento, não sei como foi que chegou ao conhecimento, segundo o promotor, é porque ele já estava em andamento a investigação, e ele solicitou, então, o resultado, qual é a conclusão que nós tínhamos chegado. Esse é o único fator, né, que não está. Agora, eu gostaria até de dizer, quando perguntou como estão as prestações, não sei, porque eu não encontro ninguém. E esse também não era o objetivo, né? O objetivo é o seguinte, agora o que eu posso dizer, que essas casas, quando nós colocamos abandonada, é porque não achou outro termo. Até que, para se dizer a verdade, informações se dão conta que são casas que estão para vender, mas eu não posso colocar. Nós temos que colocar, eu primo pela verdade, que não tinha ninguém, nós voltamos muitas vezes, e a pesquisa também. O que eu posso afirmar é que o investimento nessas casas foram altos, senhor presidente. Olha, o muro que se construiu, o portão que se construiu, sabe, que é alto, é um investimento alto, justamente para ninguém ter acesso. Então, ficou incomunicável. Agora, nós, de maneira nenhuma, poderíamos, nós temos que pautar pela verdade. Não poderia dizer nada a não ser que foi abandonado, que você não encontra um inquilino. Isso depois que passou a consultoria, e eu fui checar uma por uma. E informações, olha, nessa casa nunca morou ninguém, então por isso nós colocamos. Mas lá não tem indício de casa abandonada. Pelo contrário, foi feito um investimento nela. E fiz questão de checar e tirar fotos dos relógios. Então, quando tira foto de uma casa que a família mora na casa, sabe, o consumo, você vê a diferença pelo consumo. Dentre essas casas, tem casa das quais nem o relógio existe. Nós encontramos casa que a água não foi ligada ainda. Sabe, quando ela está aberta, até isso, tem uma casa aberta, olha, está aqui, não, mas é porque está aberta, nunca fizeram muro, não está aqui, você vê. Que nem tem ligação de água. Quem mora 2 anos numa casa, porque a pia de lavar roupa é fora, sem ter água ligação. Então, é por isso que nós chegamos assim à conclusão, procuramos fazer, quando colocou esse abandonada, não é essa casa que pode entrar, não. Dessas casas, parece-me que 2, senhor presidente, somente 2,
não tem muro. E é justamente essas duas casas que disseram que as pessoas moram na fazenda e estão trabalhando na fazenda, e que não mora. O restante, nem se quiser saber se tem um papel jogado, não é capaz, porque o muro é 3 vezes o meu tamanho, porque eu não tenho tamanho nem de gente, senhor presidente. Então, assim, nisso nós tivemos o cuidado. Agora, saber como estão as parcelas, esse nós não temos conhecimento. Né, o conhecimento que se tem, e que nós fizemos questão também de perguntar na rua: olha, essa casa que está trancada, pessoa mora aqui? Elas falam assim: olha, aqui de vez em quando, tinha casa que falava assim, de vez em quando, a cada 15 dias chega uma pessoa que entra para olhar e depois sai. Então, essa é a informação que nós tivemos. Agora, quanto aos nomes, como aqui nós temos que passar, eu passei o endereço, eu não citei nome. Como também tenho certeza que nós vamos ter que conversar no Ministério Público, porque isso aqui também é indício. Eu não posso, nós não podemos usar dessa leviandade de levar para a imprensa. A imprensa, o resultado que nós vamos, é como eu disse da primeira vez, tem. Agora, o que vai ser feito, porque como é indício que nós levantamos, cabe ao Ministério Público, ele é que vai, e a Caixa Econômica que vai dar a solução final. Então, essa preocupação também eu tenho em se chamado de maneira nenhuma. Nós não queremos caça bruxa. O que nós queremos é até chamar atenção para que, né, de outras vezes, para que a gente tenha um cuidado mais na seleção, e a pessoa também ser penalizada, aquela pessoa que usou, como eu pus aqui, como laranja. Olha, o que tem de laranja, aquelas pessoas que receberam, que enquadrava no critério. Assim que ele foi beneficiado, ele passou para terceiro. Então, é esse cuidado que fiz questão de estar levantando e passando para o Ministério Público. São aquelas pessoas que usaram também de má fé ao se cadastrar. Então, nós temos essa precaução. Eu quero colocar também, sim, a propositura em que se mandando para o Ministério Público, e as declarações que forem feitas, nós não vamos fazer exposição de maneira nenhuma de nome de quem que está a casa. Agora, eu não poderia de maneira nenhuma, para os pares da casa, tem que fazer o levantamento do trabalho que nós fizemos aqui, ponto, né, nós chegamos. É por isso que é importante, senhor presidente, o parecer de todos, né? Essa palavra. Palavra, vereador Manuel Pereira. Está finalizando, senhor presidente, mas eu não poderia deixar de parabenizar a comissão por essas investigações e fazer algumas considerações. Por exemplo, um programa fantástico da presidente Dilma, do governo do PT, que pensou, na verdade, em trazer a moradia popular ao cidadão, mas também no anseio de entregar, e depois veio Minha Casa Melhor, deixou uma vulnerabilidade no contrato, né? E tem algumas cláusulas, algumas partes no contrato que ele acaba sendo vulnerável, né? Essa questão que o vereador Eleci Casagrande perguntou, e as prestações estão sendo pagas? Talvez sim, né? Esse próprio cidadão, que no contrato é claro, e diz que é proibido você transferir, alugar ou vender o imóvel, está claro no contrato, né? Mas ninguém segura o cidadão. Quando eu disse da invulnerável o contrato, é exatamente a fiscalização, né? O governo federal, ele preocupou em entregar a unidade habitacional, mas ele não preocupou em dar um respaldo jurídico para resolver essas questões, né? Tanto é que, por exemplo, o município poderia muito bem criar uma equipe de fiscalização, né, para fiscalizar. Seria fácil, porque estava no âmbito do município, né? E o município chegava lá, constatava a irregularidade e tomava o imóvel daquela pessoa, de forma que poderia passar para outra, vereador Deus. Mas, na verdade, acaba sendo inútil esse trabalho. Não de fiscalização, mas acaba sendo inútil do final do processo, porque o município não tem o poder de desfazer um contrato que é do governo federal. Somente o órgão pagador, que é a Caixa Econômica Federal, mantida pelo governo federal. Então, essa
de todos os pontos do programa, que eu sempre achei que é um super programa, um excelente programa. Existe essa vulnerabilidade no processo que acaba amarrando os poderes no resultado final da fiscalização. Mas eu quero aqui, de antemão, parabenizar o trabalho da comissão por ter desempenhado, ter trabalhado, ter realizado, buscado essas informações, e a gente aguarda, né, os resultados dessa CPI. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Fábio. Presidente, eu quero parabenizar os nobres edis, a Lúcia, o Luiz, o Celso. Excelente relatório e conto com o apoio da casa para que possamos analisar com muito fundamento, sem passar por cima da situação, sem atropelar, porque é grave, mas infelizmente é igual o Manel falou, a vulnerabilidade do contrato é muito grande. Obrigado. Pela ordem. Conceder o último pela ordem, não tem que se encerrar. Pela ordem, vereador Casa Grande. Eu só gostaria de solicitar a presidente da comissão, ela falou que talvez não vai encaminhar os depoimentos ao Ministério Público. Eu quero a cópia de todos os depoimentos, todas as pessoas que foram ouvidas na CPI, que é um direito meu como vereador, eu quero ouvir a cópia de todas as declarações das pessoas que prestaram depoimento à CPI. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadoras, imprensa, e convoco para a próxima sessão ordinária do dia 15 do mês de fevereiro de 2016, na sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, e declaro encerrada a presente sessão.